Salve, salve, meus regularizados e minhas regularizadas, como é que vocês estão? Enfim, cá estamos novamente para gravar o sexto episódio do melhor podcast sobre São Paulo Futebol Clube, o que não é nenhuma grande coisa, né? E eu já estou aqui com as mesmas ideias de sempre, com a participação do grande Matheus. E aí, Marcos, como é que você está? Fala comigo, meu filho. Tô bem, tô bem. Tudo em ordem. São Paulo venceu, então eu tô feliz. E você vai ser massacrado hoje novamente. Infelizmente, eu não vou conseguir te salvar do massacre que vai acontecer aqui hoje. E é isso, cara. Fui talhado pra esse tipo de coisa, como diria Rogério Ceni. Bem, e aqui estou também com ele, o Robson, que é o nosso novo integrante que está aí ajudando a gente. E aí, Robson, como é que você está? Como é que está sendo a sua semana? Como foi seu Dia dos Pais? Fala com a gente aí. Pô, queria começar falando que meu Dia dos Pais só teve o São Paulo de bom, porque eu passei o dia sozinho em casa. Então, meu pai ontem foi o Reinaldo King, graças a Deus. Minha semana tá muito bem. Minha semana hoje começou o dia inteiro no BID pra ver se o Naruel era anunciado ou não, regularizado na verdade. E é isso, tá tudo certo na minha vida. Sim, o que rendeu também a minha introdução aqui hoje, né? Porque eu também fiquei nessa expectativa via o pessoal escrevendo, rescindindo o contrato, tanto o PR, o Toró, que foi rescindido hoje, e acabou que ele foi bidado só agora, que foi publicada a contratação dele. E a nossa participante especial aqui hoje, igual eu falei há pouco, o Matheus, que está aí participando com a gente de volta, né, porque ele já participou antes. E aí, Matheus, como é que você está? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo o podcast aí, ó, no Spotify, no YouTube. E é isso aí, valeu aí por chamar a gente de novo. Meu dia dos pais foi show de bola, fiz uma carninha aqui. Meu pai agora começou a torcer pro Red Bull, ele viu o time dele perder pro São Paulo. E é isso aí. Eu não vou perguntar pro Alfred porque provavelmente eu não conheço o pai dele. Mas é igual o Matheus estava dizendo, se você estiver ouvindo-nos pelo YouTube, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar os próximos episódios, acompanhar os shorts que estão sendo publicados aí, de vez em quando a gente publica alguns vídeos. E é isso, rapaziada. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify também, já segue a gente aí, ativa o sino também para que possamos estar sempre juntos, acompanhando um ao outro. Enfim, eu tenho que apresentar ele aqui, né? Porque infelizmente ele faz parte do time. E aí, Aleph, como é que você está, cara? Como foi seu... Falei suas internet de escada da CBF, beleza? Cara, meu Dia dos Pais foi legal, ô senhorita Morello, que acha que só porque eu sou preto não conheço meu pai. Foi da hora, a gente foi pro interior, na casa do meu tio. A sua mãe sabe quem é seu pai, pelo menos? Senhorita Morello, por incrível que pareça, sabe. A gente foi pro interior, eu voltei dirigindo de lá, dando descanso pro velho. E foi da hora. São Paulo, principalmente. Eu dei presente pro meu pai e o São Paulo me deu outro. Então, eu sinceramente vou ter que jogar esse episódio aqui na mão de vocês, porque eu tava muito focado, tipo assim, tá com a família que eu acabei, que eu fui ver o jogo só no segundo tempo. Aí, então, o primeiro tempo, tipo, eu fiquei bem à parte, vi só os melhores momentos. E aí, o que vocês acharam do jogo? O que vocês têm para comentar aí, para iniciar a conversa? Marcos, se quiser começar aí, porque a palavra primeira é sempre sua, pode ficar à vontade aí, cara. Seja bem-vindo aí ao episódio 6. Bom, eu queria começar queria começar dizendo que tipo, não esperava essa escalação do Rogério Ceni. Eu achei que ele ia poupar mais uma vez a equipe. A gente brincou até de escalar o time que ia a campo contra o Bragantino, e a gente escalou um time meio bem mesclado. E o Rogério fez ao contrário disso, né? E eu acho que ele ter feito isso mostra que talvez pro jogo contra o América a gente tenha algumas surpresas aí, devido a alguns jogadores que não começaram jogando. O caso do Igor Gomes, o caso do Galopo. O Galopo sofreu muito naquele campo terrível do Castelão.
Talvez no Independência o Rogério tenha isso em mente, de colocar ele para começar jogando, né? O Gabriel Neves, que poucas vezes jogou no Brasileiro, também começou jogando. Então eu não esperava, né, essa escalação. Fui um pouco surpreendido pelo Rogério, mas depois entendendo um pouco mais que o jogo era quinta-feira, né, tinha mais um dia de descanso, até que dá pra gente pensar assim, né? Talvez não precisasse realmente poupar, e ele deve ter pensado nisso. O jogo foi muito truncado no primeiro tempo. Eu achei que o São Paulo não ia conseguir abrir o placar, né? Depois o Reinaldo achou um passe magistral pro Nestor. O espaço que o Reinaldo encontrou foi excelente, mostrando mais uma vez que o Reinaldo, apesar de todas as panelinhas, né, da turma falar que ele não volta para marcar, etc., quando ele tá com a bola para frente do meio campo, ele decide. E 2 assistências, Nestor também jogou bem, Igor Vinícius de novo destruindo. E valeu a vitória. Saímos de uma posição incômoda, né? Avançamos mais alguns pontos. E agora vai ficar tudo pro jogo do Santos, né? No Brasileiro, que o São Paulo está em 11º, o Santos está em 10º. Vai ser ali nosso jogo de 6 pontos contra o Santos. Então, vamos torcer. E basicamente foi nosso primeiro jogo decente, foi esse agora do Bragantino, né, que a gente tá cobrindo. O Matheus tá ali dando a mãozinha, quer falar alguma coisa, Matheus? Sim, sim. Então, o São Paulo contra o jogo do Bragantino foi excelente, cara. Pelo meu ponto de vista, não teve nenhum erro de grotesco de zaga, de... uma coisa que eu detesto, cara, que acho que você pode concordar comigo, parece que os caras ficam jogando futevôlei tem hora, porque é só bola no ar, bola no chão não existe mais. E nesse jogo não teve, cara. Esse daí teve bola no chão, entrosamento, como o nosso amigo disse aí, Marcos falou que o Reinaldo jogou muito bem, e realmente jogou, cara. E é isso, cara. Só dá um pouco de medo, porque esse São Paulo aí, você sabe, né? É que nem ilusão. Algumas vezes pode ser e falar, nossa, né, tamo bem, mas chega no outro dia lá, dá umas pipocadas. Tomara que eu esteja falando errado, queimando minha língua. E é isso, cara. Geralmente o que ferra São Paulo é as paradas, né? Tipo, 2018 São Paulo tava bem, teve a parada pra Copa do Mundo, voltou uma bosta. 2019, não sei, não lembro de ter ficado bem, mas sei que teve Copa América e voltou pior. Enfim, é isso. E amigo seu, né, o Marcos porque, pelo menos pra mim. E aí, Aleph, o que tu tem pra dizer? Já acabou a crise de riso? Acabou. Não me meta nessa patotinha de amigos do Marcos Vinícius, porque ele, mesmo se fosse convidado, não queria pertencer. Mas o São Paulo realmente foi surpreendente. Esse time do São Paulo, como o Marcos falou, desde a substituição até o desempenho em campo, realmente o primeiro tempo foi bem mais complicado, bem mais truncado. O Bragantino conseguiu se impor no primeiro tempo, de não sendo um time que só veio só para se defender. Foi um jogo até bem equilibrado. No segundo tempo foi quando realmente o São Paulo desembestou em um jogo que o Reinaldo foi muito bem, apesar do melhor em campo ter sido pro Nestor, mas os 2 presentes do Dia dos Pais que o Reinaldo deu pro Caleri e pro Nestor, tem que dar metade do bicho pro cara, da classificação do jogo que vem, só por essa moral que ele deu. E é isso, fiquei muito feliz com o jogo. Foi surpreendente a escalação, porque todo mundo imaginou que o São Paulo viria mais poupado, iria preservar alguns jogadores, apesar de não ter feito nenhuma loucura na escalação, com exceção a alguns jogadores que, pelo menos na minha visão, claro, deveriam ter sido poupados, que foi o Miranda, que deveria ter sido poupado, tanto que teve que sair, né, foi substituído por lesão. Ele sentiu, no caso, o Neves
E o Caleri acho que teriam sido esses que eu teria preservado um pouquinho mais. O Patrick foi até bom ter colocado ele em campo para poder recuperar ele de vez. O Reinaldo também adquirindo ritmo de jogo. O Igor Vinícius vem numa atuada muito boa mesmo. Então eu fui pego de surpresa, mas fiquei muito, muito contente com a atuação do São Paulo. O Rogério Ceni mostrando que o calveludo, né? Porque ele é calvo, mas tem muito cabelo ainda. O calveludo tem um plano. Como é que é, Matheus? O calvo, gordo e. Enfim. Não podemos falar. Os caras vão trazer isso à tona, incrível. Para. Não derruba o podcast. Para, pô. Piada interna, rapaziada. Enfim, e aí, Robson? Você que tá aí, que eu deixei você por último, porque eu sei que você é o que mais tem coisa pra falar sobre o jogo. E aí, como é que você está? Você não falou do seu Dia dos Pais? O que você tem pra dizer aí? Pô, que bom que você me deixou por último, porque de fato eu sou sempre o que mais fala, o palestrinho do podcast. Não, eu queria começar, na verdade, falando que eu concordo com o que foi dito por todo mundo aqui. Fiquei extremamente surpreso com a escalação do Rogério. Só que depois, como o próprio Marcos falou, quando você vê quando é o próximo jogo, dá pra perceber que de fato dava pra ir com o time titular. Com tudo. Eu falei que o São Paulo iria com tudo contra o Bragantino, que a gente sairia com a vitória, mas eu achei que a gente ia com tudo com o time reserva. Que a gente ia dar a vida pra sair com 1-0. A gente foi o time titular, e com esse time titular de ontem, você pode ver que algumas coisas que o Rogério vem batendo na tecla desde o começo da temporada não estão de fato corretas, né? Que, por exemplo, ontem o Igor Gomes não jogou. Ele foi com meio de campo com Patrick, Neves e Nestor, que são três caras que tecnicamente com a bola no pé colocam a bola no chão, saem tocando, tem qualidade para dominar, para arrumar um passe, um lançamento, segurar a bola e andar com ela. E o Igor Gomes não vem mostrando isso desde o começo da temporada. A bola queima no pé dele, ele erra muitos passes. E ontem, com esse trio de meio de campo, não foi assim. Teve um monte de pedrada, um monte de tijolada, que os três colocaram a bola no peito e na grama, como diria o Luiz Carlos Júnior. Defensivamente, uma partida perfeita do São Paulo. Perfeita. O trio de zaga titular de São Paulo hoje é esse. Eu acho que ele só pode mudar por conta da idade do Miranda, que aí chegou o Ferrarese e ele pode acabar tomando a vaga do Miranda. Mas hoje são esses três, porque quando eles jogam, o São Paulo sofre muito pouco defensivamente. Muito pouco. A gente acaba tomando um gol ou outro por escorregões, rebatidas, essas coisas. Mas muito bem. E eu acho que do podcast, eu acho que eu sou um dos maiores críticos do Reinaldo. Critico muito, muito, muito. Só que ontem ele mostrou por que ele é titular. Ontem o São Paulo jogou bola muito em virtude do Reinaldo. Ele pegava a bola e a bola podia vir do jeito que fosse. Ele dominava, levantava a cabeça, olhava e arrumava um passe. Ele levantava, olhava o campo, não tinha ninguém para tocar, progredia, olhava de novo, arrumava um passe. Ele não fica assustado com a bola. O Wellington, por muitas das vezes, pelo fato de ser novo, ele acaba se assustando, ele erra na tomada de decisão. Eu acho o Wellington mais completo. Mas o Reinaldo, até pela idade, pelo tamanho, pelo tempo de carreira, ele está mais pronto, ele tem mais tranquilidade, mais calma. E ontem ele mostrou isso. Ele é um dos melhores laterais esquerdos do país, ofensivamente, por esse motivo. A bola vem no pé dele e ele sabe o que ele vai fazer. Hora ou outra ele fica maluco, chuta no gol do meio de campo, erra uns cruzamentos, mas uma partida muito boa dele. O São Paulo, para quinta-feira, eu só vejo o São Paulo fazendo duas mudanças na partida de ontem, né? Que é o Jandrei no gol, que provavelmente vai jogar, já tá treinando, estava treinando durante a semana passada, treinou hoje de novo, mesmo com o time estando de folga, ele foi lá treinar, vai estar pronto, e o Galopo no lugar do Patrick. Mas eu manteria, todo o resto do time, só colocaria o Galopo no lado do Patrick, por questões defensivas. O Galopo consegue atacar e defender muito bem, é o meio de campo box-to-box, área a área. E eu Jandrei, porque o Felipe Alves não pode catar, né?
E é isso, a minha análise do jogo foi essa, e eu, como se você tinha perguntado de novo do meu dia dos pais, foi depressivo. Passei deitado na minha cama vendo o jogo de São Paulo, porque não fui com meu pai. Preferi o Wellington do que Reinaldo, coisas que eu apostaria que o Aleph teria dito se eu não tivesse presenciando esse momento. Enfim, alguém quer complementar aí? O Matheus, no caso, que deu a mãozinha, pode falar, irmão. Cara, eu não gosto do Elton jogando. Eu tô falando abrindo meu coração. Ele errou aquele passe lá, Bastante. ele quase ferrou com tudo. Eu acho que falta muito mais maturidade pra ele. Vocês podem perceber, eu até estava falando com o pessoal no grupo, que ele joga de cabeça baixa, ele chega até o fundo da área, ele não sabe quem tá lá, quantas pessoas tá lá, e ele só cruza. Ele tá fazendo tipo o papel dele, que é mostrar, eu sei cruzar a bola, é isso. Pra mim, ele faz isso. Falei pro Aleph no podcast do pós-jogo contra o Ceará que Cotia quase custou a eliminação do São Paulo e foi quem? Na mão do Wellington. Aí daí vem o Robson, diz que acha ele mais seguro que... Mais seguro não, diz que é melhor em si. E aí, Robson, se defenda antes de eu passar o microfone pro Aleph. Ah não, eu ia dar a palavra pro Aleph, mas como estou sendo atacado por canalhas, vou me defender aqui. Eu falei, eu acho hoje o Reinaldo mais pronto, porque o Reinaldo tem muito mais tempo de carreira. O Wellington é um jovem, tem menos de 23 anos, ele é mais completo do que o Reinaldo. Ele, de fato, ele comete todos esses erros que vocês falaram. De ir pra dentro de fundo e só cruzar, de jogar com a cabeça baixa. Isso é normal, você pode pegar todos os jovens que entram no futebol, ele sempre, toda bola que vem no pé dele, ele olha pra bola, corre, na hora que ele vai tomar a decisão final, ele levanta a cabeça para decidir se ele de fato ele vai chutar no gol, se ele vai cruzar, se ele vai passar, e é uma coisa que ele vai melhorando com o tempo. Mas pode pegar. Agora ele tá numa temporada defensivamente ruim, mas desde que ele surgiu naquele jogo contra o Flamengo, ele anulou simplesmente o Bruno Henrique, Ele não estava marcando qualquer atacante. Não, o Bruno Henrique fez outras boas partidas defensivamente, fez partidas boas até em Libertadores no ano passado, fez boas partidas nesse Campeonato Paulista, fazendo gols bonitos, marcando adversários difíceis, ofensivamente muito bem, defensivamente também, só que aí ele começou a cair, começou a oscilar novamente. Com o tempo, vocês vão ver, o Wellington vai para a Europa em algum momento e ele vai ser mais jogador do que o Reinaldo foi na carreira dele. Mas hoje, infelizmente ou felizmente, o Reinaldo é titular no São Paulo por ser um jogador mais experiente, mais cascudo. Eu não vou falar nem mais vitorioso, porque o maior título da carreira do Reinaldo, se não o único, é um Campeonato Paulista. Não, acredito que foi o Catarinense pela Chape ainda, hein? Mais emocionante da carreira dele. E aí, Aleph, eu sei que tu quer falar, cara. Infelizmente, a gente tem que deixar. Canalhas ousam me atacar quando eu sou portador da verdade, porque a verdade tende a incomodar. O Wellington é um jogador muito promissor, e crucificar o garoto pelo um erro lá contra o Ceará beira o mau caratismo, na realidade. Beira o mau caratismo, isso sim. E realmente, no momento, o Reinaldo aparenta ser uma opção melhor, além pela experiência, pela maturidade e também por uma habilidade desenvolvida por ele que não é qualquer jogador que tem, né? Que é um olho na bola e outro no marcador. Só isso? Falou. Rapaz, pensei que ele ia metralhar todo mundo. Eu tô até... Não tô surpreso, porque eu sabia que não tinha como ele se defender disso, mas... É isso, eu esperava mais, Aleph, sinceramente. Nem que tu falasse... E ele falando no começo, me lembrou o Marcos, com as frases filósofas. Exatamente. Enfim, o que vocês têm a opinar sobre o Rogério Ceni ter colocado o Éder e não ter estreado o Bustos logo? Começando a preparar o cara para uma possível participação dele nas semis, na final, numa possível final da Sul-Americana. Olha, achei estranho
ele ter colocado o Éder, porque o Éder pode jogar contra o América. Aliás, muito provável que aconteça. E o Bustos não. Então, se ele não usando o Bustos agora, ele só vai poder usar contra o Santos. Provavelmente ainda deve estar pesando alguma parte física aí, né? Jogador, até o Colorado, por exemplo, o Alisson, que foram relacionados a alguns jogos e não entraram. Todo mundo esperando, putz, os caras podem entrar, etc. Mas não foram, talvez o Rogério apenas relacione mesmo para ele ter um contato com a torcida, ter um contato com os companheiros dentro do vestiário, né? Do jogo, mas ainda provavelmente não estava pronto para estrear. Creio eu, né? A gente não sabe, hoje em dia também não existe mais como o pessoal acompanhar treino, né? Para saber como que o jogador tá fisicamente. Mas queria muito que ele tivesse estreado, né? Acho que seria o jogo perfeito, o time já vencendo, né? Pra ter entrado ali no lugar do Caleri, talvez, né? O Caleri podia sair aplaudido. Fiquei muito frustrado dele não ter entrado, mas deve ter algum bom motivo, né? Também deu pra ver algumas cenas lá do bastidor, ele já conversando com o Ferrarese, que também chegou. Achei estranho o Ferrarese não. Dizem que ele estava treinando, mas ninguém confirma, né? Espero que sim, para ele estar pronto o mais rápido possível para poder ajudar o São Paulo em alguns jogos do Brasileiro e também na semi da Sula. E fica aí como se diz, nosso clamor, né, para que o Atlético Paranaense passe o Flamengo, pra gente poder sonhar ali um pouco mais, né? Porque eu já tenho dito aqui, dito no grupo, que eu acho muito difícil o São Paulo encarar o Flamengo de igual para igual. E quem sabe o Atlético Paranaense não nos brinde com. Não tô dizendo que a gente vá passar do Atlético Paranaense também, a gente nem sabe se vai passar do América. Mas dá pra sonhar, né? E agora, se a gente pegar o Flamengo, já é meio um balde de água fria. Acho isso. E caso venha, o Atlético Paranaense só vai torcer pra eles, né? Por causa do Felipão. E aí, Não. que deu a mão primeiro, fala aí, depois o Matheus fala. Então, eu acho que as pessoas estão um pouco precoces, estão um pouco decepcionadas, além do que deveria estar pelo Bustos não ter entrado. Porque, ele não vai poder jogar contra o América. Tá bom, mas o cara já vem de um tempo que ele não estava jogando. Ele precisa desse treinamento, ele precisa desse desenvolvimento para ele entender o que o Rogério quer. E as pessoas estão falando como se o Rogério tivesse cometido um crime. Como se São Paulo tivesse preferido colocar um garoto da base do que o cara. E não, pera lá. Mas o Éder há muito tempo não entrava, o Éder há muito tempo não jogava, e que ele preferiu o Éder ao Bustos. Mas pera lá, o Éder tá mais tempo no elenco também. Vamos ter calma. Os Naruels vêm de situações um pouco diferentes. A temporada do cara encerrou em julho. Julho não, junho. Junho. Ele estava de férias até pouco tempo atrás. Tem um mês aí de preparação que, teoricamente, agora os jogadores do São Paulo estão no auge físico e o cara vai começar a entrar no ritmo agora. Tá entendendo? Acho que a gente precisa ter um pouquinho de calma em relação a isso. O Naruel é sim promissor, o Bustos no caso, porque a gente agora tem 2 Naruels. Ele é promissor, eu acho que ele vai ser muito importante para o São Paulo. Vai ajudar bastante na Sul-Americana, até porque ele tem raça, ele tem vontade, tem esses fatores que vai com certeza nos ajudar em catimba, problemas que podemos vir a ter numa possível final, que acho que isso vai ser determinante, isso vai ser muito importante pra gente. Mas essa substituição, não tô achando que foi tudo isso não que as pessoas estão falando. Acho que precisa ter muita calma nessa hora.
E aí, pode falar, Matheus. Ent- Então, o nosso amigo Alf falando aí que São Paulo só contrata argentino pra ajudar na catimba. É que nem o Luiz Fabiano falou que prefere ajudar na briga. Tecnicamente isso. Sobre o Bustos não ter entrado, cara, tecnicamente eu tenho que concordar com a galera, ele tá chegando agora, então não é um rachão de amigo que é amigos do Red Bull contra os amigos da TNT. Que, vamos jogar aí e dane-se. Era um jogo importantíssimo para nós. Então, infelizmente, a gente tem que contar com o Éder Gordinho. Quase fez um gol, né? Se não tivesse aquele impedimento ali, então. Mas é isso, cara. Tem que dar o tempo ao tempo pros jogadores, para eles se organizarem aí. Nesse ponto eu discordo, porque tipo, já era um jogo que tava ganho, basicamente. Então não era grande coisa colocar ele não, pô. Dava pra ter encaixado ele, pelo menos pra ele pegar no corpo, entendeu? Porque já tava ganho, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que não fazer também. O que tinha que ter acontecido, já tinha acontecido até o momento em que Rogério Ceni optou por colocar o Éder e ele não, entendeu? Por isso que, na minha opinião, era um jogo que dava pra ele ter entrado sim. Por mais que pudesse ser apenas 5, 4 minutos e os acréscimos, era um jogo que já estava resolvido, então não tinha muito com o que se preocupar sobre essa questão de, não é encontro de amigos do Calvo contra amigos do Barba, entendeu? É isso que eu tenho pra dizer. Mas 5 minutos o cara não ia nem suar a camisa, pô. O que não ia fazer diferença? Então, pô, Eu falei lá no grupo que o cara ia entrar aos 45 mais 3 se fosse, porque é a cara do Rogério fazer isso. Que nem o cara coloca lá o Colorado faltando quase 2 segundos. O cara pisa no campo, o juiz apita, acabou. No jogo passado. Sim, aquilo que ele fez com o pedreiro colombiano foi histórico, você é louco. cada minuto é um minuto importante, pô. O cara já vai pegando o corpo e daí chega na Sul-Americana já tá esquentado, podendo meter gol, sei lá. Porra, Enfim, se o cara precisar de 4 minutos pra poder pegar corpo, esse cara não tinha que estar nem. dizendo que ele vai ter corpo agora, cara. Tô falando que é importante pra começar. Porque tudo tem um ponto de início. Então, é isso, cara. Não, Marcos, você concorda com o que o nosso amigo falou? Em que ponto? Em tudo. Não, eu acho assim que é realmente a cara do Rogério mexer faltando 2 minutos, né? Ele não liga pra isso. O importante é ele queimar a substituição ali e já era. Só pra queimar tempo, né? Aquela substituição pra queimar tempo. Não é porque o cara vai jogar. Mas eu sim, achei que o Norral podia entrar, não ia mudar nada, né? Não ia nem pro bem nem pro mal. Seria mais pra fazer a alegria da torcida mesmo. Não acho que ele ia fazer gol ou ser decisivo na partida. Mas seria legal porque ele tá aí estreando no Morumbi, né? Se ele jogar contra o Santos é na Vila, né? Então já é um diferencial aí. Mas creio que eu não tinha condição, cara, pra jogar mais que 5 minutos ali. Poderia ser pra fazer a festa da torcida, mas não ia fazer nada, nem pro bem nem pro mal. Enfim, rapaziada, agora eu quero ir. Se tem mais alguma coisa pra complementar. Pô, eu não Nosso falei amigo ainda. Robson. O Robson já encheu o saco. Já, mas se quiser continuar falando, pode falar. Gente, olha que canalha. Não, queria falar que eu entendo os dois lados. Eu acho que os dois lados estão corretos. O Nahuel a temporada dele acabou em junho. Ele tava 2 meses e meio treinando em casa, tá ligado? Então, tipo, fisicamente ele pode aparentar estar bem, mas ele não tá no padrão de um jogador profissional que já tá no meio de temporada, que é o caso do Brasil. Então, vamos dar tempo ao tempo. Dito isso, tava 3-0 no placar. Ele poderia ter entrado para ser aplaudido pela torcida, para a torcida ver. Só que também tem aquele negócio. O Galopo entrou no primeiro jogo dele, perdeu um gol. Ele dominou uma bola errada, tropeçou na bola, virou figurinha, virou meme. Se o Nahuel entra e acaba fazendo alguma cagada, nossa, todo esse auê para contratar um horrível da bola, todo esse auê para contratar um cara que não consegue dominar, não consegue chutar, tudo isso porque o cara não tá bem fisicamente. Então, pô, o
calma, o próximo jogo é na Vila. Ele já vai ter 2 semanas treinando com a equipe, ele já estava treinando em casa, então ele tá fisicamente, ele deve estar uns 70%. 2 semanas já dá para deixar o cara 80%, 85%. Já dá para ele entrar num jogo na Vila contra o Santos, que não vai estar. O Santos não dá medo de ninguém, né? Então, pô, calma. Sábado provavelmente ele vai jogar. Se ele não sair como titular, ele entra no segundo tempo, pode jogar uns 30, 40 minutos. Então, normal a atitude do Rogério. O Rogério fez isso com todos os reforços que ele teve, de dar uma seguradinha, para o cara se adaptar, entender como que ele gosta que o time jogue. E o outro, na Roel, tecnicamente, ele tem tudo para tomar a vaga de alguém do time titular. Seja para jogar ali no meio de campo, ou para jogar no ataque no lugar do Luciano. Em algum momento, provavelmente, ele vira titular, porque ele é um ótimo jogador. Ele é bom jogador, ele é forte, ele é rápido, ele chuta bem com as 2 pernas e não treme, né? E aquele negócio que eu acho que foi o Aleph que falou. Argentino, né? Catimbeiro, o cara. Ele vem para agregar. São Paulo ganhando de 1-0 nos 90 minutos, que nem foi o caso do Palmeiras. Um jogador que nem ele, o cara era em campo, bem improvável que o São Paulo tome uma virada, porque na hora que ele vê que o jogo azedou, ele se joga no chão ou arruma uma briga. Rapaz, você falou que você não tá com medo do Santos? Um dos melhores jogadores do mês tá lá, cara. Não. Nosso amigo Luan. Ai, caralho, achei que você tá falando sério. Mano. O Aleph percebeu que o Paulo só ficou assustado, aí tem o Matheus falou que mostrou que era só uma piada. Tem também o nosso querido Soteldo, né? Não vamos esquecer. Porque ele falou que ia vir pro São Paulo, cravou lá na página e nada. O São Paulo fechou a contratação de Jefferson Soteldo. Hoje na coletiva o repórter perguntou pro Ferrarese se ele ligou pro Hurtado, que é do Bragantino, e pro Soteldo pra ver como era o futebol. Ele, liguei pro Soteldo, meu amigo. Ele falou que o futebol brasileiro era bom, mas eu não sabia que ele ia voltar a jogar aqui não. Foi uma surpresa pra mim também. Eu falei, que anão, filha da puta, tava fechado com a gente outro dia e vai jogar no rival e ainda ajudou um outro cara a vir jogar pra gente. Mano, tem 2 anos que o Soteldo não joga. Ele saiu do Santos pra poder ir pra MLS, Toronto. não jogou nada no Toronto. Jogou nada, tava encostado recebendo salário. Foi pro Tigres no México, também não fez nada, mas causou polêmica e foi envolvido em boato de negociação. Assim, tudo bem que ele escolheu vir pro Santos. O São Paulo realmente fez proposta para ele. O Atlético Mineiro consultou. O Flamengo fez a mesma coisa. Fizeram todo um escarcéu e um alarde atrás desse cara. Ele escolheu vir para o Santos, recebendo praticamente metade do que o São Paulo ia pagar para ele. Nem dentre as conversas que saiu, o São Paulo pagaria R$850 mil por mês para ele. No Santos ele vai receber 450. Isso é informação do setorista do Santos. Então, assim, ele escolheu ir pro Santos. Eu nesse primeiro momento estou mais tranquilo porque ele vai talvez estrear contra a gente. Não é como se ele já estivesse no pique. Se ele estivesse no pique, eu até ficaria mais preocupado. Mas, pô, o Santos hoje me ter medo não mete não, pô. O Soteldo seria a grande contratação, o grande ponta veloz, o sonho do Ceni, caso ele tivesse vindo, né? Mas eu acho que em momento nenhum ele quis vir pro time, porque senão ele já tava aqui faz tempo já. Não queria vir não, certeza. Não, o que eu digo, que se ele que realmente tivesse tudo certo, ele já tava aqui jogando, tinha uns 2 meses, e já tava na Copa do Brasil, tava na Sul-Americana, e do nada o cara complica tanto pra assim, do nada tá no Santos, então acredito que em momento nenhum ele quis vir pra cá. Então, Matheus, se quiser comentar aí. Cara, esse daí, velho, o cara é santista, velho. Ele já jogou aqui, pra ele ia pesar muito se ele jogasse em outro time também. Eu acho que ele olhou muito pra isso, sabe? É fogo, cara. Acho que é muito isso do futebol brasileiro. É bem difícil você ver um jogador que... Putz, o Soteldo é um ídolo pra galera do Santos. Imagina ele jogar, tipo, num São Paulo, ou num Corinthians, ou num Santos, ou num Flamengo da vida. Acho que
que ele optou por jogar no Santos, eu acho que foi justamente por isso, mas foi com outra motivação, porque lá ele não precisa se estabilizar, porque lá ele já tem a comodidade da primeira passagem dele ter sido, pelo menos no começo, muito boa, entendeu? Então acho que lá ele não tem que, por exemplo, no São Paulo ele teria que conquistar a torcida, em outro time também. Ele vai jogar com o nome, né? Entendi isso que você disse, é verdade. Então, mas lá não, lá ele já tem o nome dele, então lá ele não precisa ter que refazer aquela trajetória de tem que conquistar a torcida, fazer bons jogos, me encaixar no esquema tático, porque lá ele já tem o nome dele, então não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. É muito disso a gente viu no Corinthians, né? Renato Augusto, Paulinho, William vieram pra jogar com o nome. Apesar do Renato Augusto ter voltado a jogar bem, acho que ele fez uma boa partida contra o Palmeiras, não foi ruim não. E o William já voltou embora pra sem ter agregado nada, né? O que ele usou a favor dele durante esse tempo todo, que ele foi titular, ganhou um salário altíssimo, foi só o nome que ele tinha. Basicamente. Muita gente dizia que ele ainda podia até jogar mais tempo na Europa, né? Sim, o William ele não jogou mal aqui no Corinthians. Só que o problema é que quando você olha para as estatísticas, e aí o negócio fica muito complicado. Mas quando você assistiu os jogos, ou mesmo ouvia, você via que em campo ele era uma peça extremamente importante. Assim como o Igor Gomes é importante para o São Paulo. Sim, não compara, pelo amor de Deus. Não faz isso, não faz isso, Aleph. Não, Igor Gomes, meu Deus, cara. Eu tava concordando com você, eu ia até te defender, mas você comparou com o Igor Gomes, olha, por favor. Não, mas o que eu tô querendo dizer, pro time, ele é uma peça importante. Pro time, pro funcionamento. E uma coisa que vocês não podem negar. Uma coisa não condiciona a outra. Mas se o Igor Gomes não vai bem, o São Paulo automaticamente também não vai bem. Se o Igor Gomes vai bem, a engrenagem do São Paulo roda melhor. Obviamente terão jogos, assim como já teve, que ele foi bem e o São Paulo não, e o São Paulo foi bem e ele não. Isso é inegável. Mas, assim como o William, quando você olha para as estatísticas, não mostra isso. Mas são jogadores que, para o funcionamento do time, a máquina do time girar, são jogadores importantes. Eu que vou falar aqui agora, porque eu tava assinando embaixo em tudo que o Aleph tava falando. Mas na hora que ele falou do Igor Gomes, eu queria dar um tiro nele. Começar pelo Soteldo, né? Vamos começar pelo Soteldo, porque ele tava falando. Eu queria que o Soteldo no São Paulo, acho que como todo São Paulino, mas não porque eu acho o Soteldo um craque de bola, um jogador extraordinário, mas sim pelo fato dele ser o jogador que o Rogério Ceni queria. Um ponto de velocidade, com uma certa qualidade técnica e afins. Eu nunca achei ele esse grande jogador que pinto. Ele no São Paulo, como o Heller falou, ele teria que mostrar o investimento, porque o São Paulo ia pagar pelo empréstimo, mais um salário de quase 1 milhão, ia ser o maior salário do elenco. No Santos não. No Santos, ele ganhando o valor que for, ele é o Soteldo, é o cara que vai pegar 10 do Pelé de novo. Então ele já tem um nome, ele já tem uma certa historinha com o Santos. Então pra ele foi melhor ir pra lá, porque se a gente for parar pra ver as propostas, ele teve uma proposta do Galo, na época que o Galo ainda tava vivo em tudo. Onde que é melhor jogar hoje? No Santos ou no Galo? No Galo. O Flamengo tem que contratar ele, onde que é melhor jogar hoje? No Santos ou no Flamengo? No Flamengo. E no Flamengo, ele disputaria a posição naquele momento só com o Bruno Henrique. Então ele poderia ter ido para lá com uma eventual lesão do Bruno Henrique, ele seria o titular. Acabou não vindo, pronto, voltou para onde ele se sente confortável. Sobre o William não jogou só com o nome. Tem alguns caras que são especialistas nisso e eles mostram as estatísticas. O William é o cara com mais pré-assistência. Ele é o cara que dá o passe para outra pessoa dar o passe pro gol. Ele monta toda a jogada, ele facilita toda a jogada, dá o passe para alguém, a pessoa cruza e outra pessoa vem e faz o gol. Eu vi um tempo atrás, naquele jogo contra o Botafogo, no começo do campeonato, um jornalista especializado, mostrou essa estatística. Então o trabalho do William é o quê? É facilitar o jogo, ele não faz muito gol, ele dava uma assistência ou outra, mas o papel dele no Corinthians não era só esse, era um papel muito mais amplo.
no São Paulo, quem fazia muito isso era o Gabriel Sara. O Aleph falou que quando o Igor Gomes não joga bem, o São Paulo não joga bem. Quando o Igor Gomes joga bem, o São Paulo joga bem. Não concordo. Porque tem muitas partidas que o Igor Gomes vai muito abaixo e os outros 10 vão lá e resolvem o jogo. Quando o Sara jogava, era diferente. Quando o Sara jogava, o São Paulo ia bem. Quando o Sara jogava bem, o São Paulo ia bem. Quando jogava mal, o São Paulo ia mal. Tanto que no ano passado, pra gente escapar da briga, foi um dos principais nomes do São Paulo pra gente escapar do rebaixamento. Então, só pra deixar claro aqui. O Aleph é maluco. Só isso que eu quero deixar claro. Pô, você não pode comparar o William com o Igor Gomes, nem se o Igor Gomes fizesse 30 gols no ano. Rapaz do céu. Meu Deus. Cara, eu não sou muito adepto do Igor Gomes, cara. Eu acho que falta muito ainda pra ele. Tem hora que ele dá umas embadanadas. Mas a gente tem que contar com o que tem, né, meu amigo? Não, eu até comentei no começo da live. O São Paulo ontem, o meio de campo de São Paulo com Nestor, Neves e Patrick não sofreu, porque toda a bola que vinha, eles dominavam e achavam um passe. E acertavam o passe. Você pega os jogos do Igor Gomes, muitas vezes, na verdade, ele erra domínios, ele erra passes de 2 metros, tipo no campo defensivo. Se você erra um passe de 2 metros, eu tenho que concordar. Se você erra um passe de 2 metros no campo defensivo e o adversário retoma a bola, ele já tá no ataque, porque o adversário não tem que fazer muita coisa, não tem que construir muito. Então ele já pega a sua defesa meio desligada e o Igor Gomes muitas vezes cometeu esse erro. Então, tipo, eu não acho que o São Paulo dependa do Igor Gomes para jogar bem ou jogar mal. Eu acho que o Igor Gomes faz um trabalho sujo, mas que ontem ficou claro que não é tão necessário assim no São Paulo. Porra, mas aí também não é causa e consequência, né? Eu acho que foi muito mais fatores que condicionaram a isso do que necessariamente a ausência do Igor Gomes que condicionou o São Paulo a jogar bem. Não, também não concordo. Também não acho que foi isso que fez o São Paulo jogar bem. Mas ontem ficou claro que o São Paulo não precisa de alguém que só faça o trabalho sujo. Porque ontem os 3 no meio de campo de São Paulo marcaram, os 3 criaram o jogo, os 3 voltaram, os 3 subiram. Então, tipo, e o Igor Gomes não faz isso. Se a gente for pegar os jogos de Igor Gomes a temporada inteira, é raro os momentos que você pega do Igor Gomes bem ofensivamente. Que ele acerta mais da metade dos passes. É bem complicado, mais da metade no campo ofensivo, no caso, né? Que passa pra trás até minha avó com a bengala. Então, mas tem que você falou aí que mostra isso. O meio todo funcionou. O Igor Gomes, quando ele tá sozinho, normalmente ele faz esse papel sozinho. Porque muitas vezes o De Bruyne de Cotia, ele acaba ficando um pouco mais. Ou indo muito, ele não tem um meio termo, e o Igor tem que recompor. Então, assim, isso não fica muito equilibrado. O meio todo funcionou dessa forma. Indo e voltando, indo e voltando. Então, automaticamente, se você tem um Igor Gomes num meio campo igual a esse, ele provavelmente não ia ter que fazer só o trabalho sujo. Ele poderia construir mais, além de destruir. Apesar do primeiro volante ser o Gabriel Neves. Mas ontem o Gabriel Neves jogou de primeiro, o Nestor jogou de segundo, né? Porque o Patrick que ficou mais à frente. Então pode complementar. Então, coisa que eu inclusive já falei no grupo. O Igor Gomes, na posição que ele joga, ele acaba tendo que fazer esse trabalho sujo. Só que, na minha visão, em jogos que o Igor foi muito bem, ele joga como segundo volante. E, na minha opinião, tanto o Nestor quanto o Igor Gomes, os dois fazem o seu futebol da melhor forma como segundo volante. Mas até aí não vai ter como ter três volantes com 2 segundos volantes. Aí isso conta no certo. Meu sonho seria ele jogar com 2 volantes. Sai dessa, Marcos, vai dormir. Não, com 2 volantes, mas de marcação, cara. Você coloca o Gabriel Neves e o Luan, não tá bom?
Ah, não. Isso no esquema, num 4-4-2, beleza. Eu espero que ele faça isso na próxima temporada e provavelmente ele vai fazer. Mas hoje, jogando com 3 zagueiros, eu acho coisa de maluco. Pra falar, pra efeito de comparação do meio de campo de ontem com os meios de campos anteriores, a diferença, no caso, era só o Patrick. Se a gente for comparar ontem, o Neves era primeiro, o Nestor era segundo, e o Patrick jogou como ele costuma jogar, mais aberto pelo lado esquerdo. Quando o Igor Gomes joga, ele joga mais aberto pelo lado direito. Então a gente só teve uma troca de nomes, porque funções eram as mesmas. E é aí que eu tô querendo dizer. O Patrick jogando na mesma posição, entre aspas, só invertendo o lado que o Igor Gomes, ele foi muito superior. Por quê? Porque ele não cometeu erros. Ele não. Como é que eu posso dizer? Ele marcou, ele foi bem defensivamente, bem ofensivamente e defensivamente, e ele não comprometeu em momento algum. Você pode pegar o jogo todo, se você pegar as estatísticas, ele errou muito pouco passe. Ele ganhou muitos duelos individualmente, no chão e de forma aérea. Tem um lance no segundo tempo que, no lance que saiu o gol, o último gol de São Paulo, que deixa bem claro que é isso. Pô, ele voltou ali na posição do Reinaldo, na lateral esquerda. Voltou com tudo pra dar um carrinho na bola, pô, que nem um maluco. Deu um carrinho e ainda arrumou um lateral. Então, tipo, comparando, ontem eu tava vendo nome por nome, jogador por jogador. O São Paulo tem outros jogadores que podem fazer o mesmo que o Igor Gomes faz, só que com mais qualidade, com mais recursos e fazendo muito mais. Eu acho que o São Paulo não é dependente do Igor Gomes. O Igor Gomes, agora que a torcida viu isso, consegue mostrar isso pro Rogério, se o Rogério abrir um pouco o olho, o Igor Gomes vai comer um banco, pô, vai virar jogador para segundo tempo. Igor Gomes vai jogar contra o América, tenho absoluta certeza, senão não teria sido poupado. Ah, não, acho difícil, porque se a gente for parar pra pensar, o Neves não jogou na quinta-feira. Foi quinta ou foi quarta? Não lembro. O São Paulo jogou contra o Ceará. Ele jogou só o segundo tempo. O Pablo Maia foi o titular. Ontem o Neves jogou praticamente os 90 minutos. E o Neves vai ser titular na quinta-feira agora contra o América. Então eu imagino que ele vai repetir Neves e Nestor. E provavelmente, baseando no jogo de ontem, com o desempenho do time, ou ele vai entrar com o Galopo, ou ele vai entrar com o Patrick novamente. Não consigo ver o Rogério sendo tão cego, tão teimoso ao ponto de colocar o Igor Gomes novamente num jogo como esse. Eu consigo. Ainda mais desempenho como esse. Bem que ele poderia usar o André Anderson aí, né? Mas. Ah, o André Anderson já era. Ele tá há mais de 50 dias, no departamento médico, com dores musculares. Não tem como, André Anderson esquece. Foi jogada de empresário pra mim esse cara vir. Então, o Rogério, pedido do Rogério, sei lá o que, mas, não tem como o Rogério Ceni pedir o cara e o Rogério Ceni não bancar o cara. Porque, o Rogério Ceni tá bancando o Igor Gomes desde janeiro. Desde janeiro. Como é que um cara que ele pagou pra jogar pro São Paulo ele não tá bancando? Tem alguma coisa estranha, mano. Muito estranho. Só, peraí, Heller, já te passo a palavra. Quanto você falou, comparou com o Patrick. O Patrick, ele realmente, a posição onde ele melhor jogou o tempo todo da carreira dele foi justamente pela faixa da esquerda. De fato. Só que uma coisa é você cobrir a faixa da esquerda. Outra coisa é você tá o tempo todo em todo lugar. Isso é muito mais complicado. Coisa que o Igor Gomes faz. E eu definitivamente não acho que o São Paulo seja dependente dele. Muito longe disso. Eu acho que ele é jogador importante para o funcionamento, para a engrenagem do São Paulo rodar. Só que não acho que seja determinante. Eu acho que os únicos jogadores hoje no São Paulo que são determinantes, essenciais, é o Caleri, o Neves e o Costa e o Miranda. Para mim, esses são. E o Marcos Guilherme. Fudeu, mano. Mas então acho que vem por aí. Um esquema que o São Paulo acho que vai favorecer muito. Olha a notificação aí. Uma coisa que vai favorecer muito o São Paulo é jogar com o Patrick aberto na esquerda, o Nicão na direita e alguém no meio. Porque foi justamente nessas posições que eles chegaram ao auge e jogaram toda a bola que sabe. O Patrick aberto na esquerda, o Nicão na direita, fazendo facão, triangulação,
metendo a bola na área do que ele jogando como um meio armador. Rogério não vai pro tudo ou nada contra o América. Duvido muito. O que ele vai fazer é talvez recuar mais o time ainda. Eu comentei semana passada, eu até imagino que no jogo de quinta agora, ele não entre com o Luciano. Que no nosso primeiro jogo do mata-mata agora da Copa do Brasil, o Luciano jogou e o Patrick não jogou. E o São Paulo sofreu muito no meio de campo. Então eu imagino que ele vai jogar se ele não contar com o Luciano, se ele quiser manter o resultado, quiser ganhar o meio de campo, que ele jogue só com o Caleri centralizado e 4 jogadores de meio de campo, que no caso seriam Neves, Igor Gomes, Nestor e o Patrick, o que é bem provável, porque o resultado é nosso. A gente vai jogar num campo que é hostil, que é um estádio muito pequeno, mas que cabe bastante gente, é muito próximo, e a torcida do América, por incrível que pareça, empurra o time. Então eu também imagino que ele não vá por tudo ou nada. Um adendo aqui, ô Robson, que os ingressos de visitante já esgotaram em menos de 1 hora de vendas, tá? Mas acho que vai ser pouquinho também, né? Eu não sei que já foi esgotado. Tipo, eles abriram a venda às 10 da manhã e acho que às 11h30 já tinha esgotado tudo. Porque tava Então, eu acho que são só 1.000 lugares, eu acho 1.500, algo do tipo. Que o Independência, se não me engano, cabe só 20.000, 25, algo do tipo. Não um estádio para compor muita gente. Não é à toa que o Atlético Mineiro, agora que tá com um elenco mais forte, mudou e não joga mais no Independência, joga no Mineirão. Mas o Independência ganhou uma Libertadores pro Atlético, eu diria, viu? Ah, não, uma Libertadores. Uma Copa do Brasil. Pô, o Independência ganhou muita coisa pro Atlético. Porque é um estádio muito hostil, é um estádio muito. A torcida fica muito próxima, muita pressão. É um caldeirão. Até o Juvenal Juventus falava, né, que era uma arapuca. Porque realmente é um estádio muito, muito hostil pro São Paulo. Eu imagino que o Rogério vai fazer isso. Vai jogar com o mesmo time contra o Palmeiras, eu acho. Mas o que você acha do time do América? Com a torcida que canta e vibra. Cara, não é pro São Paulo temer o América, mas eu não iria de peito aberto, não. Sobre o América, eles vêm com a soberba e nós com a humildade, apenas. Eles têm o dinheiro e nós temos a raça, a paixão pelo futebol. Não, mas falando sério agora, o time do América, eu acho o time do América um time encaixado. Eu acho que o time do América é um time onde cada jogador entende o time que joga, entende os objetivos, e por esse motivo está numa quarta de final de Copa do Brasil. Novamente, porque no passado eles também estavam, eles foram até a semi, se eu não me engano, e perderam pro Palmeiras. Então você está numa quarta de final da Copa do Brasil, com uma vantagem para o adversário de só um gol, você precisando de um gol para levar para os pênaltis e 2 para se classificar. Eu acho que o Atlético não, o América, com o time encaixado que tem, com os jogadores comprometidos que tem, eu acho que o São Paulo vai ter que ficar de olho bem aberto, principalmente no começo do jogo, porque tem muito jogo que o São Paulo entra desligado. Contra o Palmeiras foi assim, 2 gols em questão de minutos, porque o São Paulo entra meio no mundo das nuvens. Tirar Eu só quero que o São Paulo... Tirar aquela... Pode falar. Só quero que o São Paulo atropele ele pra gente cobrar o que eles tiraram da gente da Libertadores. É verdade. Foi contra o América, né? Nossa, eu acreditava ainda que a gente poderia ir pra Libertadores. Aquele jogo foi horrível. Eu acho que assim, o São Paulo precisa ficar atento para não acontecer o que aconteceu com o Ceará nos primeiros minutos, tomar pressão, ser um Deus nos acuda, e o time pressionando. O Castelão é muito maior, mas não é tão próximo ao campo quanto o Independência. Então, a própria estrutura do Independência causa, se não me engano, foi feito até um estudo sobre a acústica do Independência, que realmente parece ser. O barulho fica até maior do que de fato é. Então, acho que o São Paulo precisa também manter a calma, não cometer os mesmos erros que cometeu contra o Palmeiras, que cometeu contra o Ceará, e que vira e mexe comete.
precisa se acalmar, colocar a bola no chão, cabeça fria, coração quente e ir pra cima. E ir pra cima não. Controlar pra depois aí sim ir pra cima. Porque também não adianta só ficar atrás do meio campo esperando os caras. É coração quente, cabeça fria e ir pra cima mesmo. A diferença que eu vejo do jogo de quinta agora com o da semana passada é de fato o campo. E eu acho que o campo vai favorecer o São Paulo também. Se a gente for parar pra pensar, semana passada a gente pegou um Ceará que é muito forte na ligação direta, muito forte fisicamente e que está acostumado a jogar num pasto. Que a Arena no Castelão é um pasto. A bola não rola mais de 1 metro sem ficar quicando. No Independência não, é um gramado um pouco melhor, com um time que fisicamente não é tão forte quanto o do Ceará. Então o São Paulo deveria conseguir ter um pouco mais de calma, acalmar o jogo, porque por mais que o São Paulo tenha cometido erros contra o Palmeiras e contra o Ceará, eram situações completamente diferentes. É o melhor time da América, no seu gramado, que é um gramado sintético, sabendo jogar naquele gramado. Era um Ceará muito forte fisicamente, com bons jogadores de velocidade, com boa ligação, com um gramado horrível que foi o jogo de São Paulo. Quinta-feira é um jogo mais parelho. É um time do América que é parecido com o de São Paulo, em questões de biotipo dos jogadores, só que é na casa dos caras, com a torcida empurrando. Para com isso aí, João, na moral. Meu único medo eu vou fazer um som aqui e vocês vão saber qual que é meu medo. Mas ele não pode jogar. Não? Não. Ele não pode jogar porque ele jogou contra o Mirassol poucos minutos. Então passamos. Estamos na semifinal. Pô, mas tomar gol do Berit seria histórico também, né? Pelo amor de Deus. O Lobo vai comer. Meu querido chinelinho, tadinho. Tem um app dele no Instagram da Guerrilha até hoje ainda. Falta tirar. E jogo no Independência eu só consigo me lembrar de 2016 na Libertadores. A gente podia que o Denis quis entregar a paçoca e tinha levado 2 gols em 12 minutos. Nossa. Ele tinha entregado, só que o Maicon salvou a nossa pele. O Maicon salvou, verdade. E se eu não me engano, o gol dele ainda não demorou muito, né? Acho que foi em cima também dos 2 gols do Atlético, não foi? Se não fosse, a gente tava fudido. Quem não quase se matou com a falta do Prato é maluco, pô. O cara enrolou, eu falei, meu Deus, vai vir um golaço aí. A bola foi na Torcida do Atlético gritando, eu acredito. Pra se classificar naquele jogo. Os caras eram fortes lá, cara. Você é louco. Pois é, muito hostil, mano. É muita loucura aquilo ali, como funciona. Depois de tanto Igor Gomes, nós temos necessidade de comentar sobre Igor Vinícius e as atuações recentes dele que despertam interesses. E o que vocês têm para comentar sobre Igor Vinícius nesse momento tão bom? Acho que em nenhum momento da carreira dele ele esteve tão em alta como ele está agora. O que vocês têm para comentar sobre? Cara, ele tá vindo jogando muito bem, cara. É impressionante. Ele tá vindo trabalhando bem, treinando bem. E é isso, cara. É foda você ver um lateral que sobe até lá em cima e ataca junto, cara. E só de um lado, parece que você é manco, sabe? Porque do outro lado, você depender de um cara assim é fogo. Eu acho que tem a ver muito com esquemas de 3 zagueiros. Que dá uma liberdade maior pra ele do que antes. Porque antes você tinha os 3 zagueiros do Crespo, mas era o Daniel Alves. Agora você tem os 3 zagueiros do Rogério, com basicamente um lateral direito só, né? Porque com um ala direito só. Porque você tem o Moreira e o Rafinha, que são reservas atualmente. Quando você vê o Igor Vinícius atacando mais, aparecendo mais na área, como ele tem feito ultimamente, você vê que ele precisa de um tipo de sistema que proteja o time dessas subidas. E é isso que o Rogério montou. Principalmente do lado do Igor Vinícius, que é o Diego Costa, que é um dos melhores zagueiros atualmente do São Paulo. E eu até arriscaria dizer que é um dos melhores zagueiros do Brasil.
Concordo. Ele passa muita segurança. É um jogador jovem, tem boa saída de bola, né? Tem bom jogo aéreo. Então tudo isso favorece o Igor Vinícius a viver esse momento que ele está vivendo e também a sequência de jogos acabou que veio só com o Rogério Ceni. Uma sequência de jogos mais grande para ele poder desempenhar o futebol e confiança, principalmente confiança, porque a gente sentia que ele era um jogador muito pouco confiante, né? A bola queimava no pé dele, dificilmente ele acertava um cruzamento, dificilmente Afobado. acertava um chute no gol, afobado, errava passe assim totalmente besta, não ia pra cima, muitas vezes se controlava. Agora ele já mudou totalmente o estilo de jogo dele e tem sido tipo, tô considerando basicamente essa temporada como um reforço pro São Paulo, né? Ninguém esperava que ia acontecer isso com o Igor Vinícius e ele vem sendo assim, acho que uma peça fundamental atualmente no esquema do Rogério. Quando ele chegou de empréstimo, ele também não fez um ano assim, de excelente nível, mas atualmente ele até reconheceu na entrevista pós-jogo dele de que a opção do Rogério por 3 zagueiros e usar ele como ala só beneficia muito as habilidades ofensivas dele e ele está conseguindo corresponder bem em campo. Então acredito que enquanto o Rogério Ceni manter essa taxa, igual o Marcos estava dizendo, que a sequência de jogos também, a segurança que o Diego Costa passa, assim, para ele poder subir bem sem precisar se preocupar de como vai ficar o sistema defensivo, eu acho que só tem a trazer benefícios para o jogo do Igor Vinícius. E Fiens, quem quiser comentar mais sobre, já pra gente. Queria falar duas coisas. Acabei de ver aqui numa página que o São Paulo, eu vi hoje cedo, né, quando a gente estava no BID, que o São Paulo tinha conseguido um empréstimo de um jogador que era do Bragantino, Rafael Luiz. Ele é lateral direito. Então ele vem, talvez deve ser pedido de alguém de São Paulo que o Moreira vai jogar o Campeonato Sub-20, o Rafinha tá com edema aí edema não, ele só tá com dores musculares. Então o São Paulo arrumou mais um reforço aí pra essa lateral direita. E sobre o Igor Vinícius eu também vi mais cedo que ele renovou. Mais cedo o Hernan tinha falado que ele tava por detalhes contratuais, só faltava assinatura. E hoje à tarde alguns sites de futebol já noticiaram que ele renovou. E eu acho muito boa a renovação, porque como todo mundo já falou, desde que ele chegou no São Paulo, esse é o melhor momento dele. Até pelas características dele. Ele é muito bem ofensivamente, ainda vai melhorar muito nisso, só que defensivamente ele deixava a desejar um pouco. Por isso que o Diniz deixou ele no banco um tempo, o Crespo usou ele depois da saída do Daniel Alves mais por necessidade do que por opção. Então esse momento do Igor Vinícius tem que ser valorizado e ele mesmo já falou, é na conta do Rogério Ceni. O Rogério Ceni deu moral para ele, confiou no trabalho dele e está sendo reflexo em campo. Acho que são 3 assistências e 2 gols nos últimos 5 jogos. Pô, é uma evolução muito grande para um jogador, ainda mais um jogador do nível dele. Ô Robson, essa notícia do lateral você não viu lá na página não, né? Ou foi a fonte do Marcos que te falou? Não, pô, tem algumas páginas aqui que estão noticiando. O jornal Gol, que não é tão confiável assim, já soltou essa matéria também. Mas o reforço já tá no bid de fato. Hoje, quando a gente tava olhando o bid para ver o Nahuel Ferrarese, já tava lá. Foi a primeira baixa do São Paulo no bid, foi desse lateral direito. Assim, eu não tenho nem como falar nada negativo dessa guinada que o Igor Vinícius teve no São Paulo. Eu fui crítico a ele, acho que menos do que a maioria, mas fui. E o papel dele ofensivamente sempre foi uma coisa que se destacava. Inclusive achava que esse 3-5-2, ele como um ala, seria interessante muito por causa disso. E muitas vezes achei que ele deveria jogar como ponta em vez de como lateral ou ala, justamente porque essa parte ofensiva seria muito interessante.
e por vezes me pegava pensando sobre o Wellington na ponta esquerda e o Igor Vinícius na ponta direita. Porque são dois jogadores com velocidade, conhecem os lados do campo, e muitas vezes o São Paulo precisava disso e não tinha. Até ele realmente ter essa melhora, eu pensava, porra, o São Paulo tem o Rafinha e o Moreira para lateral, o que daria conta, os dois. E aí teria o Reinaldo, e tudo bem que o Patrick Lanza ele ainda é novo, mas teria o Patrick. Então daria para jogar o Wellington como ponta. E com essa guinada, dá pra se dizer que o São Paulo teve alguns reforços durante a temporada. Sim, é bem verdade que o Patrick veio esse ano, mas acabou se tornando um reforço que muitas pessoas já estavam desiludidas, achando que o São Paulo apenas tinha gastado dinheiro para poder trazê-lo do Internacional, mas não. Hoje ele se mostra realmente ser um reforço que o São Paulo precisava. Nicão também. Nicão, não vamos manter única e exclusivamente pelo gol contra o América, mas fez algumas partidas mais interessantes, que agora a gente entende por que o São Paulo pagou o valor que pagou. Pagou o valor que pagou. A gente tem o reforço Novo camisa 10 do Tricas. Oi? Novo camisa 10 do Tricas. Então pronto. O Igor Vinícius foi um que já estava no elenco e mostrou o potencial dele, que a gente acabou de se descobrindo. O Gabriel Neves foi uma grata surpresa que algumas pessoas não entendiam, ele já tinha virado praticamente a quarta opção, e assim como o Igor Vinícius saiu de negociável a titular. Então a gente acabou percebendo dentro do elenco jogadores que talvez fosse renegado, que a torcida já não acreditava, que as pessoas não achavam que era bem assim, e durante a temporada acabaram se mostrando jogadores úteis e bons. Eu sou, até onde eu vi das informações que eu tenho, o Igor ainda não renovou, mas também tá por detalhes, igual eu falei dos Naruels, que já eram jogadores do São Paulo, mas faltava a assinatura do contrato, faltava o anúncio. O Igor Gomes não, o Igor Vinícius é basicamente a mesma coisa. Ele já tem um contrato, já está praticamente tudo acertado com o São Paulo, mas falta realmente colocar ali a caneta no papel e assinar e fazer o anúncio. Só queria dar uma pincelada rápida também, que o São Paulo vai aos poucos zerando o DM, né? E nas fases principais das competições, na reta final do Brasileiro, que ainda não é meio uma reta final, mas é o segundo turno, na semi da Sula, no último jogo das quartas da Copa do Brasil, o São Paulo finalmente vai tendo aí alguns jogadores que estavam meio desacreditados no DM. Já voltou o Alisson no outro jogo, já voltou o Colorado. Aos poucos aí o São Paulo vai zerando esse DM e também vai ganhando, digamos assim, reforços que já eram reforços, né? De novo pro Rogério ter mais opções de jogo, né? Para ele voltar a poder mudar o esquema, poder organizar o time taticamente de uma forma diferente. Eu acho que isso vai ser muito útil para o São Paulo nesse restante de temporada, porque eram jogadores que muita gente já não esperava mais, né? Alguns a gente não esperava que fosse render, alguns a gente não esperava que fosse voltar, e todos eles voltando justo na hora que o São Paulo mais precisa. Então, olhando assim de agora, parece até que foi bom eles se lesionarem lá atrás, né? Para poder chegarem nessa fase 100%. Como a direção já está me cobrando aqui, eu vou ser breve, eu só queria comentar sobre o Nicão, que é uma contratação cara, muito cara, e que no começo chegou, fez uma pré-temporada mais longa, e depois se lesionou. Mas antes dele se lesionar, nesse período que ele jogou, entre pré-temporada mais longa e lesão, ele foi muito bem contra o Santos, né? Vila Belmiro jogou muito, e agora ele vem mostrando. Depois ele fez aquele jogo isoladamente muito bem, e agora voltou a fazer boas partidas, 2 gols contra o Internacional, 1 gol contra o Ceará, que muito importante pra gente, uma vitória no Morumbi. Então, como falaram dele, dos reforços que a gente está tendo no próprio elenco, eu vejo hoje o São Paulo mais forte, ainda mais porque jogadores se recuperaram, jogadores do nível do Nicão, que o Nicão já está uns 3, 4 anos jogando muito no Atlético.
Então é muito bom você ter jogadores nesse nível. O DM ficando vazio é muito importante para São Paulo. Eu acho que hoje no DM que faz falta para o elenco de São Paulo, eu só consigo pensar no Luan, que seria um jogador de extrema importância, ainda mais para mudar a formação do time, para poder sair do esquema de 3 zagueiros e voltar para uma linha de 4. Então, brevemente é isso. O São Paulo se reforçou, não com as contratações, mas principalmente com os jogadores que vieram numa crescente ao longo da temporada e com os jogadores que retornaram do DM. Inclusive o Nicão naquele jogo contra o Santos foi o man of the match. E aí, vamos finalizar já ou vocês querem complementar mais? Finalizar com os A palpites. gente vai fazer palpites para os jogos da volta da Copa do Brasil? Sim. Sim, vamos partir para os palpites, contexto do jogo, o que vocês esperam, porque a gente já basicamente fez o pré-jogo durante o podcast. Qual vai ser o seu palpite, ô Matheus, tu que deu a primeira? Cara, mas a gente vai ganhar de 2-0 lá. E aí, como é que tu acha que vai ser o jogo? Vai ser emocionante? Vamos de palpite de todos os jogos. São 4 jogos, né? Nas voltas. Tipo, a gente fala um pouco mais sobre o jogo de São Paulo. Mas, tipo, todo mundo dá um palpitezinho sobre todos os 4 jogos. Qual os jogos que tem agora? Flamengo e Atlético Paranaense, que é o da chave de São Paulo. Fluminense e Fortaleza, que tá 1-0 pro Fluminense. E Corinthians e Atlético Goianiense, que tá 2-0 pro Goianiense. O Marquinhos da Fiel vai aparecer, caralho. Eu eu vou adiantar os meus aqui. Pra ser breve. Atlético Paranaense 1, Flamengo 2, Fluminense 3, Fortaleza 1, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0 e América Mineiro 2, São Paulo 1. Marquinhos da Fiel. Quem passa nos pênaltis? Marquinhos, quem passa nos pênaltis? Aí é loteria. Aí pode ser tanto São Paulo como o América. Tirou a responsa. Marquinhos da Fiel é real e eu posso provar. E aí, Robson, quais são os seus 4 palpites? Eu aposto em 1-0 pro Furacão, jogando na sua arena, com essa torcida empurrando. 1-0 Fluminense também, no Maracanã. Vai jogar com o resultado embaixo do ombro e vai arrumar um golzinho para girar a faca no Fortaleza. Aposto em um novo 2-0 para o Atlético Goianiense, igual foi ano passado na Copa do Brasil. 2-0 aqui, 2-0 lá. Vai ser 2-0 para o Atlético aqui de novo. E São Paulo vai meter um 2-0 na América lá. E aí, Matheus, palpites? Matheus dormiu já. E Aleph, quais são os seus 4 palpites? Aleph. Oi, calma. Eu acredito em 1-0 pro Atlético Paranaense, lá contra o Flamengo. Na arena, também no território hostil, o Flamengo, assim como São Paulo em outrora, não joga tão bem lá. Então acho que vai ser um jogo um pouco mais complicado. Eu acho que o Fluminense ganha de 2-0 do Fortaleza no Maracanã. Eu acho que vai ser só 1-0 pro Atlético Goianiense. E o São Paulo vai com 2-0 lá também. Novamente tô indo atrás do Rob Show. E também acho que dá 2-0 pro São Paulo lá. E aí, Matheus? Então vamos lá. Atlético Paranaense vai ser um gol do Pablo. E os 3 restantes vai ser tudo do Flamengo mesmo. Corinthians vai ganhar de 2-0 do Atlético Goianiense, para dar uma butinada no Atlético Goianiense. O Fortaleza vai ganhar do Fluminense. Fica vendo. E o São Paulo vai ganhar 2-0 do América lá. Mas com 2-0 pro Corinthians vai pros pênaltis, né? Porque foi 2-0 pro Atlético. E também a vitória do Fortaleza, dependendo do placar, vai pros pênaltis. É isso aí, meus amigos. 1-0 pro Fluminense, se eu não me engano. Tá 1-0 pro Fluminense, isso mesmo. Mas o Fluminense vai perder. Meus palpites são básicos, vai ficar 2-1 pro Atlético Paranaense, 1-0 pro Fortaleza, 2-2 pro Corinthians e Atlético Goianiense, e o São Paulo
Também irei atrás do Aleph e do Robson. 2-0 pro São Paulo. E Fácil. meu também. Jogo sem emoção. Moço, quer que eu vou atrás de tu também, é só avisar. Daqui a pouco vira centopeia, um atrás do outro. Não tô vendo aí. Enfim, quem quiser complementar mais, ou é isso por hoje? É só. É isso, finalizamos. É Quem isso quiser aí, pessoal. né? Acho que é E isso. que o Igor Gomes feche com o Borussia. Amém. Eu só queria completar aqui minha fala parafraseando um amigo nosso aqui, só um instante. Vou abrir aqui o grupo, coisa rápida. Coisa bem rápida mesmo. Que escalação bizarra. Inventando de novo. 3 horas depois. Hoje foi bom. Eu nem tinha visto direito. Eu só mudaria o Léo Pelé pelo Luizão. Vinícius Marcos, após a vitória de São Paulo sobre o Red Bull Bragantino. Marquinhos. Tchutchuca de podcast. Vou me conter aqui, porque Então, rapaziada, de esse fato foi isso. o episódio de número 6. A nossa primeira cobertura de um jogo decente. Espero que venha muito mais pela frente, que a gente consiga comemorar um título ainda nessa temporada. E essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Se você está aqui ainda ouvindo pelo YouTube, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Conecte o Marcos, pelo amor de Deus, e chamem o Aleph de mentiroso para ele ter noção das coisas que ele transmite à sociedade. Enfim, rapaziada, é isso. Muito obrigado pelo seu acesso. Deixe seu like e até a próxima. Tamo junto, rapaziada. Falou! E Falou, não pessoal. esqueça de seguir a página da Guerrilha aí no Facebook, que tem muita gente, né? No Facebook, Sim. Muita gente no... no Twitter e no Instagram. Sigam lá. É isso aí. Falou, Sigam, pessoal. Até a rapaziada, próxima. É isso aí. Tamo junto. Um Falou, abraço. amigos de outros, inclusive o Marquinhos da Fiel.